Gema Galgani. Intervenção da estrela unidade. Seja o que for que se tornar este mundo, seja o que for que se tornar suas relações, ao se instalarem no que vocês são, ao se instalarem nessa beatitude e nesse êxtase permanentes, vocês irão constatar por si mesmo que, o que hoje pode representar um peso, uma dificuldade, simplesmente não vai mais existir. Fusão com a luz. Eu sou Gema Galgani. Irmãs e irmãos na humanidade, eu venho a vocês, enquanto estrela unidade, enquanto portadora do manto azul da graça. Que o amor se estabeleça entre nós. Eu venho a vocês, aqui, neste instante, e também, pela primeira vez, de uma outra forma. Para aqueles de vocês que percebem, de uma maneira ou de outra, o canal mariano, eu estou ao seu lado, à sua esquerda. O som de seus ouvidos se modifica quando uma presença se aproxima de vocês. Eu venho lhes falar sobre fundir-se com a luz. Eu vou lhes dar, se vocês quiserem, depois de ter descrito meu mecanismo íntimo de encontro com Cristo e a luz Cristo, o que acontece hoje, para vocês, possivelmente, e o que aconteceu comigo, nesta fusão, e às vezes, nesta dissolução na luz. É nesse sentido que seu canal mariano aberto me permite exprimir diretamente, não somente naquele que me acolhe, mas também, para cada um de vocês que me acolhem. Isso nada tem de ilusão. Lembrem-se de que, onde nós estamos, nossa consciência está multilocalizada. Eu posso estar nesse corpo, como estar ao seu lado, em cada um de vocês, a partir do momento em que vocês me acolherem, a partir do momento em que o seu Antahkarana estiver aberto, em que o canal mariano estiver constituído. Então, eu posso me deslizar ao seu lado e exprimir minha presença ao mesmo tempo que eu falo aqui. Eu queria lhes dizer que tudo o que lhes foi dado, em relação à fusão e ao casamento místico, com Cristo, com Maria, com um duplo, encarnado ou não, tem por único objetivo e por única finalidade, este retorno à unidade, do qual lhes falei, e possivelmente, o estado último, absoluto. Quer seja Cristo, quer vocês estejam sós vindos sobre a terra, cada um de vocês vai encontrar Cristo, encontrar o duplo, encontrar a luz, quer ele saiba o que é, quer ele o aceite ou o recuse, o procure ou o negue. Pois isso está inscrito, e isso é, efetivamente, o que foi chamado de retorno da luz, de retorno de Cristo, de retorno à multidimensionalidade, à unidade. Esta união mística, não vejam simplesmente uma imagem no espelho através de Cristo, mas vejam, realmente, este último que os espera. O duplo, quer seja Cristo ou seu duplo etéreo, até mesmo, não é senão um dos meios de fazê-los transcender a última forma para encontrar. Quer esta forma esteja inscrita através de Cristo, através de um ser de luz, através de seu verdadeiro duplo, isso não tem estritamente nenhuma importância senão a de multiplicar a alegria, de realizar a simbiose das lemniscatas sagradas, a reunificação em sua unidade, só a dois, tornando-se essa unidade, sobretudo, esse e o último. Os tempos que são vívidos, para vocês, são exatamente os tempos que lhes foram anunciados por diferentes vozes, por diferentes escritos, há muitíssimo tempo ou mais recentemente. Então, certamente, através desse acontecimento que é esta fusão com a luz, aceita ou não, alguns vão ali querer ver o que lhes convém. A continuação de um mundo, o desaparecimento de um mundo, a transformação de um mundo, a transformação de uma vida, a partida de uma vida para uma outra vida. Mas tudo isso são apenas argumentos, pois, evidentemente, cada irmã, cada irmão, irá para onde o levar o que ele é, nada mais e nada menos. Quando vocês partem para algum lugar, vocês não exigem que os seus vizinhos, a sua família, sigam vocês. Para esta viagem, é exatamente o mesmo. Cada um para um lugar e para um só. E é o seu lugar, não é o de vocês. As circunstâncias atuais, estes casamentos místicos, estas uniões místicas, estes encontros com Cristo, e mesmo com a presença que se manifesta à sua esquerda, são um meio de se fundir. Não é uma finalidade.
A finalidade, se puder dizê-lo, é a unidade, é o absoluto, é o retorno à graça, o retorno à eternidade, o retorno ao que vocês são, todos vocês, e ao que nós somos, todos nós. Este período é propício para viver uma série de elementos. O primeiro destes elementos é, de algum modo, o encontro consciente com a luz. Lembrem-se de que a luz é primeiramente vista e é, em seguida, experimentada. Mas enquanto vocês permanecerem aí, isso se situa fora de vocês. O si, a unidade, é uma etapa onde a luz se instala, de maneira mais ou menos permanente na consciência, como no corpo, sobre este mundo onde vocês estão. E, depois, a outra coisa que vocês descobrem agora, talvez já, que é esta aproximação dos mecanismos de fusão e de dissolução. Quer isso seja com o duplo, quer isso seja com Cristo, quer isso seja com uma entidade de luz que vem se colocar e se postar ao seu lado, ou sozinho, se vocês estiverem sozinhos, e se vocês considerarem que devem estar sozinhos. Mas eu lhes garanto, na unidade, neste processo de fusão, a palavra só nada quer dizer, absolutamente nada. Então, seja o que for que a vida se deixar viver, é uma preparação. Mas esta preparação não é culpa de vocês. Ela é a preparação da terra e do céu, nestas núpcias finais, nestas núpcias místicas, nestes encontros que os levam ao que vocês são, bem além de todos os véus, bem além de tudo que vocês poderiam imaginar. Fundir-se com a luz é a experiência que vai, a um dado momento, apreendê-los. Pois há uma tal sede, uma tal alquimia que acontece realmente entre o Sol e vocês, entre um ser de luz e vocês, com seu duplo ou não com seu duplo, isso não tem nenhuma importância. Lembrem-se, a finalidade é fundir-se. Mas fundir-se com Cristo, como eu vivi na minha curta vida, não é, de qualquer modo, senão um prelúdio para tornar-se si mesmo Cristo. Isso lhes foi anunciado. E portanto, para tornar-se si mesmo a luz. Ou seja, naquele momento, não há uma luz que é percebida, uma luz que é vista, uma luz que é experimentada, mas há, de alguma maneira, uma facilitação para tornar-se a luz. Tornar-se a luz é ultrapassar a forma, é ultrapassar a identidade, é ultrapassar o duplo, é ultrapassar o sol. É ser e tornar-se o próprio princípio da luz, além de toda a forma, além de toda a identidade, para além de todo o corpo. Isso contribui para se estabelecerem no que foi chamado de infinita presença, onde vocês se esquecem de vocês mesmos, pois os diversos sintomas de seu corpo invadem a consciência e sua consciência se torna isso, esse coração que vibra e que estremece. A perda do sentido de identidade, a perda do sentido de ser uma personalidade. Vocês se fundem com a alegria, vocês se fundem com o samadhi. Para alguns de vocês, vocês abandonam ainda esta fusão para penetrar na dissolução total da consciência. Esta penetração, que não é uma, é o desvendar do último. Nesse momento, vocês estão realmente inteiros. Nesse momento, vocês ultrapassam, real e concretamente, os limites deste corpo, desta vida que vocês, por enquanto, creem ser. Tudo isto acontece neste momento. Seja o que for que lhes for deixado viver, como duplo ou como contato, à esquerda do seu corpo ou durante a noite, vivam isso. De que vocês têm receio? Nada a temer para aquele que está na luz. Nada a recear para aquele que ultrapassa a dualidade, que aceitou ser luz e se fundir com a luz. E as experiências que lhes são deixadas viver, agora, contribuem para realizar sua fusão e sua dissolução na luz. É esta interação que corresponde, de fato, à fusão dos éteres, no nível do seu corpo, que corresponde ao fim da separação e ao fim das camadas isolantes da humanidade. E vocês são os privilegiados. Vocês não são mais do que testemunhas, porque vocês vivem ou vocês vão viver isso. E, neste sentido, vocês desempenham o seu papel, que não é mais somente o de ancorar e de semear a luz. Pois cada vez que um ser humano, cada vez que um irmão ou uma irmã realiza esta alquimia com Cristo, com Maria, com um ser de luz que está à esquerda, vocês encantam o mundo e vocês realizam um trabalho enorme, sem desejá-lo.
simplesmente exprimindo o amor que vocês são, simplesmente reconhecendo o amor que vocês são. Então, naquele momento, o amor é irradiado totalmente. Pois vocês se fundem com a luz, vocês se fundem, de diferentes maneiras, com o duplo, com Cristo, ou com a presença que estiver à sua esquerda. E naquele momento, o que vocês são se torna um elemento que acaba pondo fim, de algum modo, às camadas isolantes. Este é o trabalho destes seres que vivem a sua fusão e a sua dissolução na luz, com o duplo, com Cristo, com Maria, ou com qualquer ser de luz, o qual é, de alguma maneira, uma função. Devolvê-los a vocês mesmos. Nada tomar, nada dar, mas apreender-se, pela ressonância, de estar na espontaneidade, de se tornar total e inteiramente transparente, ou seja, nada parar, nada bloquear, viver a vida, viver a luz, porque há a vida, há a luz e porque vocês são a vida e a luz. Tudo isso acontece neste momento. Seja o que for que vocês viverem, mesmo não vivendo isso, como lhes disse o arcanjo Anael, isso irá acontecer agora muito rapidamente. Resta-lhes, simplesmente, deixar fazer o que acontece. Fundir-se com a luz é não criar mais nenhuma distância com a luz. A luz não é mais vista, a luz não é mais experimentada, mas ela é vivida carnalmente, totalmente, nesta dimensão e neste corpo, levando-os, como foi dito, NDR. Ver intervenção de On Ivanov de 19 de maio de 2012, a espiritualizar a matéria, seja o que for que se tornar esta matéria, que é este corpo, quer vocês o levem ou não. Isso não terá mais nenhuma espécie de importância, pois, naquele momento, o que vocês são, na verdade, a sua consciência, está livre e libertada. Vocês não estão mais ligados a um eu, vocês não estão mais ligados a um si, vocês estão livres. Além da consciência, como isso foi dito, há a não consciência. Naquele momento, vocês se tornam absoluto, e as passagens lhes permitem realizar uma comunhão neste absoluto, sendo si mesmo absoluto, assim como retomar uma forma ilimitada ou uma forma limitada, em qualquer dimensão, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Vocês vão perceber, naquele momento, através desses contatos que são estabelecidos, que esta fusão, sejam quais forem as palavras que vocês empregarem, casamento, necessidade de se fundir, tensão para o abandono, explosão de alegria, sejam quais forem as palavras, é a mesma realidade, são os elementos que contribuem para estabelecê-los na infinita presença, ou mesmo no absoluto. Tudo isso não é um sonho. A partir do momento em que vocês pararem de crer no que lhes diz o mental, em que vocês pararem de crer nos limites que foram colocados em vocês, e nas barreiras que estão inscritas nos medos, nas dúvidas, nos a priori, no medo de alguma sombra que não existe em outro lugar senão na personalidade. O mundo é luz. Tudo é luz. Não há qualquer exceção a esta regra, exceto o fato do princípio do confinamento, mas isso termina, na totalidade. A partir do momento em que vocês reconectarem, em que vocês contatarem de novo com esta aproximação da fusão com a luz, esta fusão será vivida. Sem nenhuma dificuldade, pois em nenhum momento vocês poderão duvidar de alguma coisa. A intensidade desta alquimia, a intensidade da consciência, e também o que lhes disse um amigo em relação a este novo corpo etéreo, completamente transfigurado, completamente diferente e radicalmente oposto, eu diria, nos seus mecanismos de funcionamento, ao que vocês conheceram, irá estabelecê-los, de maneira cada vez mais evidente, no riso, na alegria, NDR. Ver intervenção de um amigo de 20 de maio de 2012. Permanecer simples e permanecer humilde, isso quer dizer, naquele momento, não fazer intervir qualquer conhecimento, qualquer mental, qualquer necessidade de saber, ou de ver, mas, sim, de viver o que é para viver. O apelo vai se tornar cada vez mais preemente. Muitos de vocês vão ver, vão sentir, vão perceber o que acontece, no seu ambiente mais próximo, ao seu redor, nos seus corpos subtis, uma aproximação de alguma coisa.
esta aproximação irá se refletir em uma modificação dos seus sons, extremamente intensa, nos seus ouvidos. É como se o seu som, que se modulava, o que foi denominado som da alma, ou Antakarana, se completasse. Aí também, no nível do som, vocês irão apreender, mesmo sem nada conhecer das notas musicais, que existe uma complementaridade que se instala. Este som, que é a analogia da trombeta celeste que vai soar brevemente, está exatamente relacionado com a aproximação de Cristo, ou do duplo, em suma, com a aproximação da luz, permitindo-lhes estabelecerem-se na luz. Este processo de fusão com a luz é o que os leva à eternidade. Então, certamente, aquele que estiver firmemente instalado na personalidade, no confinamento de si próprio, nas suas sombras, que não pode e que não aceita viver isso, pode viver o que está chegando como um fogo devorador, como algo que vem destruir o que é denominado vida, sobre este mundo. Mas isso é falso, obviamente, isso é só um ponto de vista. Aquele que está confinado, chama a luz, de fogo. Aquele que está aberto, chama o fogo, de batismo do amor. O fogo do amor que flui, em vocês, quer isso esteja à sua esquerda, quer isso seja na onda da vida que se propaga, e que se lançou sobre o seu coração e sobre a sua cabeça, tudo isso leva a estabelecer a mesma coisa. Restabelecê-los na unidade, restabelecê-los na luz, porque é o que vocês são. Tudo isto acontece neste momento, no seu ritmo, que é próprio. Certamente, vocês irão constatar que os que nada vivem, à vossa volta, vão, de alguma forma, exprimir os seus desagrados, pois a luz lhes é intolerável, pois eles ainda não a reconheceram. Mas eles são também aqueles que têm a mesma luz neles. O manto azul da graça permitiu agir, modificando a sua capacidade para receber e para acolher a luz. O acolhimento que vocês realizaram aumentou, de algum modo, as suas capacidades para acolhimento. O canal da luz, ou cordão celeste, denominado Antakarana, se alargou. O canal mariano lhes dá a entender e a perceber a presença que se aproxima de vocês. E isto não é uma ilusão. Sejam quais forem as manifestações, quer os segurem pelo braço, quer os falem à noite, quer vocês se sintam aspirados para fora deste corpo, ou que vocês sintam, ainda, essa presença tremulante à sua esquerda, tudo isso participa da mesma realidade, da mesma verdade, que é a sua fusão com a luz, seja qual for a forma que isso possa assumir. Mas isso apenas é feito para engajá-los a superar a forma. E vocês irão superá-la, sem nenhum problema, a partir do momento em que vocês começarem a perceber, de uma maneira ou de outra, o que acontece, em vocês, e à sua volta. Tudo isso é para viver. Tudo isso não é simplesmente algo que passa. Como vocês o constatam, e como vocês irão constatá-lo cada vez mais, a pressão, se eu puder denominá-la assim, da luz vai se tornar cada vez mais intensa, na sua vida, nos diferentes mecanismos da sua vida. Deixando-se viver uma percepção das vibrações cada vez mais nítida, cada vez mais refinada. Levando-os a superar, aí também, essas vibrações, a tornar-se essa beatitude, esse êxtase, que não vai deixá-los mais. Vai chegar um momento, seja o que for deste mundo, seja qual for a sua duração, em que vocês estarão instalados, permanentemente, nessa beatitude, nesse êxtase. Sem nada procurar, sem nada fazer, sem meditar, sem o querer, não importa a que hora do dia ou da noite. É isso que é a sua liberdade. É isso que é a sua libertação. O resto é apenas acessório. Seja o que for que se tornar este mundo, seja o que for que se tornar as suas relações, ao se instalarem no que vocês são, ao se instalarem nessa beatitude e nesse êxtase permanentes, vocês irão constatar por si mesmo que, o que hoje pode representar um peso, uma dificuldade, simplesmente não vai mais existir. Pois isso será expulso do seu campo de percepção, expulso do seu campo de consciência. O que era pesado irá se tornar leve, porque a luz torna leve, porque o que vocês são é leveza. Isso não tem, de modo algum, a mesma densidade daquilo que vocês conheciam até agora.
Não irá se colocar mais, então, a questão de algum destino, de alguma data, de algum estado, pois vocês alcançaram, e vocês vivem, a sua eternidade, a sua liberdade e a sua libertação. Estes mecanismos da consciência são bem reais e eles vão envolver cada vez mais seres humanos, na superfície deste planeta, e vão se generalizar. De maneira a prová-los, pelos seus próprios testemunhos que vocês trazem da sua vivência, que isso não é uma ilusão e que, o que vocês acreditam ser, é que é uma ilusão. Muitos anciãos, muitos arcanjos, disseram isto e o repetiram de várias formas. Isso mesmo lhes foi afirmado, atualmente, por alguém que não é mais alguém que os convida a serem lógicos com vocês mesmos, NDR, BD. Para se colocarem a única questão, como diz Mananda, o que é importante para vocês e onde está esta importância? Vocês não podem reivindicar uma luz e manter o que não é da luz. Apreendam-se disso. O compromisso não é mais possível, seja ele qual for. O duplo, Cristo, Maria, nós, as estrelas, estamos aí. E, diante disso, é preciso também serem transparentes. Ser humilde, ser simples, ser espontâneo. É apenas adotando isso que o seu coração será transparente, que ele estará em um estado vibratório e de estremecimento que vocês nunca conheceram, que as presenças irão se manifestar a vocês, seja qual for o mundo de percepção, quer ele esteja ligado aos sentidos visuais ou tácteis, ou quer eles estejam ligados à própria intimidade da sua consciência com a eternidade. Tudo isso vai acontecer neste momento e, ainda uma vez, independentemente de qualquer vontade. A partir do momento em que vocês deixarem ir, a partir do momento em que vocês abandonarem tudo o que fez as suas certezas, até agora, tudo o que fez as suas crenças, tudo o que fez os seus apegos. Cabe a vocês verem, cabe a vocês viverem. O que são vocês? Para onde vão vocês? E isso não pode ser em função senão da sua capacidade para fundir-se, e para fundir-se com a luz, ou não. E o que se funde com a luz, obviamente desaparece. Então, claro, se o comandante chamou isso de grelha planetária, é preciso substituí-lo para as circunstâncias da época, pois, naquela época, muitos seres humanos estavam na personalidade. E havia, de algum modo, um elemento de medo ou de interrogação que, de qualquer maneira, estimulou-os para tentar viver o que era proposto pelas núpcias celestes. Muitos de vocês o alcançaram. Hoje, muitos de vocês penetram nos espaços do ilimitado, nos espaços da consciência, onde não existe nenhum limite, nenhuma restrição, onde tudo é alegria, onde tudo é leveza, onde tudo é riso. Como se não houvesse diferença entre este corpo, que permanece aí, e a sua consciência que já está libertada. E para quem explora os diferentes campos possíveis da consciência libertada, nas outras dimensões, enquanto conservando esta forma. É exatamente a isso que vocês serão chamados, eu diria, para consciencializar cada vez mais. Pois é a experiência deste tempo que conduz à fusão, a fundir-se com a luz e a se tornar luz. Isso é uma realidade que será expressa pelas próprias vibrações. E para alguns de vocês, os estados vibratórios irão levá-los a transcender a própria vibração, a fim de estabelecê-los na não-consciência, na não-vibração. Mas seja qual for o seu lugar, quer ele seja no absoluto, quer ele seja no seu ou na infinita presença, não haverá diferença, pois, nesses casos, nenhum mental pode interagir, nenhuma vontade pessoal se pode manifestar. Porque, naquele momento, vocês vivem realmente que vocês não são este corpo. Não é mais uma crença, não é mais um desafio, mas é a realidade que vocês vivem. Isso lhes está aberto nos próprios campos da experiência encarnada, que ainda está presente. Isso é uma graça, que jamais existiu, viver isso. Então, vocês vão recusar? Vocês vão tentar escapar a isso? Ou então, vocês vão aquecer? E como dizia Mananda, acolher esta luz, torná-la sua. Quer seja pela fusão com o duplo, com Maria, com Cristo, não importa.
O importante não é isso, mas é encontrar esta unidade perdida, é encontrar este absoluto. E isso acontece agora. Os sinais, as percepções, são as testemunhas privilegiadas da sua época, dando-lhes, de algum modo, parâmetros para determinar, com consciência, o que acontece, e não refletir através de alguma interrogação do mental, de alguma dúvida podendo se manifestar na personalidade. Vocês são o que está prestes a chegar. Vocês são o que está prestes a ocorrer. Portanto, aqueçam, como lhes disse Ministério do Ambiente. Acolham. Tudo vai correr bem. As únicas coisas que correm mal estão ligadas à personalidade. Seja o que for que a sua vida lhes pedir para viver, seja o que for que a sua vida pedir para expressar, ou mesmo para manifestar, sobre este mundo, façam-no. Pois vocês são algo que é muito mais do que essa pessoa. Isso se revela, agora, como uma verdade da luz, como uma verdade da vibração, como uma verdade da consciência e como uma verdade que está além de tudo isso. A dúvida não faz parte senão da personalidade e de nada mais. Quando a luz estiver aí, e quando a fusão se realizar, não pode existir a mínima dúvida sobre o que é vivido, quer isso se refira ao encontro com Cristo, com Maria, com o duplo, com o próprio Sol. Tudo isso é exatamente a mesma coisa, com diferentes modalidades de vivências que lhes pertencem, pois além da história da sua vida, essa é a sua história da descida neste mundo, e da sua ação neste mundo e sobre este mundo, levando-os ao que vocês eram, antes de estar sobre este mundo e neste mundo. É exatamente isso. Então, sejam cada vez mais leves, cada vez mais alegres, pois não há outra possibilidade senão ser leve e alegre. Somente aqueles dos nossos irmãos e irmãs que estão na ausência disso irão viver, em um primeiro momento, os elementos que não serão, de fato, senão face a face com a sua própria negação da luz. A luz jamais pune. A luz revela e desvenda, e põe na alegria. Por outro lado, se a personalidade se opuser, ela própria será confrontada com os seus próprios sofrimentos. Aí está o que é levado a se implementar cada vez mais. Quer seja através dos seus sentidos, quer seja através da visão etérea, da visão do coração, da percepção das vibrações, do próprio estado da consciência, para vocês, ainda uma vez, isso não trará mais qualquer dúvida de que acontece qualquer coisa de verdadeiramente extraordinário, de verdadeiramente desconhecido e de verdadeiramente inédito. Aí estão as poucas palavras que, enquanto portadora da estrela unidade e do manto azul da graça, eu tinha que transmitir a vocês. Se houver em vocês interrogações, em relação ao que eu falei, eu os escuto. Pergunta: a fim de deixar fazer qualquer coisa, e a fim de que o mental e o meu hábito de concentração não intervenham mais, a minha atenção e a minha intenção devem se tornar inativas. Sim, como foi falado, NDR. Intervenção de um amigo de 20 de maio de 2012, 2, e será falado cada vez mais. Eventualmente, você pode se colocar no novo som quando ele se aproximar de você. Eventualmente, você pode levar a sua consciência à presença que chegar à sua esquerda. Isso é suficiente. Pergunta: no caso em que os sons agudos forem mais perceptíveis do lado direito do que do esquerdo, poderá ser por causa do canal mariano não estar completamente instalado? Eu não falei disso, eu disse simplesmente que o som se modificava. O canal mariano está sempre à esquerda, ele nunca está à direita. O importante é a modulação do som, dando-lhes qualquer coisa que lhes parece como completa, a partir do momento em que um ser de luz, seja ele quem for, se aproximar. Quer o som seja percebido de maneira mais forte à direita, ou à esquerda, não tem nada a ver com isso. Pergunta: os formigamentos em todo o corpo, há 2 ou 3 dias, estão ligados aos processos em andamento? Tudo, absolutamente tudo que vocês percebem e sentem está ligado ao processo em andamento. Não há senão o mental e a personalidade que vão tentar se pendurar em uma doença, ou em qualquer coisa de anormal.
Os sintomas, os sinais que vocês percebem, estão apenas começando. Seja qual for a intensidade de onde partirem. Pergunta: qualquer tentativa de tratamento, pelos meios clássicos, se torna inútil, já que as manifestações físicas estão ligadas às evoluções em andamento? Por que razão? Não há qualquer relação, nem qualquer interdependência. A luz, no âmbito da fusão com a luz e de se fundir com a luz, vai demonstrar que este corpo já não tem qualquer importância. Não são vocês que decidem negligenciar o corpo, apreendam-se bem disso. Mas a luz leva a consciência ao que vocês são, de toda a eternidade, e não mais na inscrição em meio a um corpo. Agora, se este corpo estiver em sofrimento e se você tiver consciência disso, obviamente, é preciso tratá-lo. Pergunta: em cada alinhamento, eu sou trespassada na cabeça, por alguma coisa fria. É preciso partir um dia. Por onde você vai partir? Pela cabeça, que é a libertação, ou pelo ventre, que é ainda uma forma de confinamento? Pergunta: isso pode ser a presença do duplo. O encontro com o duplo pode ocorrer neste corpo, como no Sol. Portanto, se você for aspirado, significa que o encontro vai ocorrer além deste corpo. Ser aspirado, ou ser penetrado pelo ponto mais alto da cabeça, que é o ponto Er, significa a libertação e a liberdade. Quer você vá para o Sol, quer o duplo impulsione pelo ponto Er, ou se manifeste pela esquerda, é exatamente o mesmo princípio. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãs e irmãos, aqui e por toda a parte, vivamos uma comunhão. No que se manifesta em vocês, seja qual for o lugar, o coração ou a cabeça, à sua esquerda, em vocês, ou atrás de vocês, a luz está trabalhando. Compartilhamento da dádiva da graça. Eu sou Gema Galgani. Minha luz branca está cobrindo vocês. Eu estou em vocês, porque eu sou vocês, como vocês são eu, na unidade, no absoluto. Meu amor os acompanha e minha presença também, para alguns de vocês. Eu lhes digo até breve. Mensagem atemporal.